pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos falar hoje das ações aí da Casas Bahia, vamos falar principalmente um pouquinho do setor de varejo, vamos entender o que é que está acontecendo, por que essas ações estão caindo tanto, se vale a pena ou não investir. Eu vou tocar em alguns pontos muito importantes, vamos falar de alguns dados da China também, que eu acho que vale muito a pena você considerar se você quer investir nesse setor, se você vê essas ações como talvez uma oportunidade. Lembre-se, nós temos grandes varejistas chinesas vindo aqui para o Brasil, Shopee, Shein, então vamos entender também um pouco do cenário do consumidor para saber se vale a pena ou não investir nessas ações, tá? Então vamos logo, sem perder tempo, porque aqui eu não gosto de enrolar. Vamos entender primeiramente o que está acontecendo, né? Bom, hoje, no pregão de hoje, dessa segunda-feira, dia 25, já começamos a semana bem aí, né, na Bolsa. Nós tivemos aí uma queda nos papéis da Casas Bahia, né, antiga Via, de mais de 10%, né? Ela chegou a dar uma mínima, deixa eu olhar aqui para falar com precisão para vocês. Nós chegamos a ter uma mínima de 59 centavos por ação. Será que vale a pena comprar as ações? Eu vi gente falando quando ela abriu lá o follow-on em 75, 80 centavos e entraram. Agora estão aí desesperados. Então vamos entender o que é que está acontecendo. Não só Casas Bahia, né? Nós tivemos aí também hoje Magazine Luiza com uma queda também de mais de 4%. Então um negócio bem assim... tenso, né? Mas vamos entender sem enrolação. Primeiro, né, hoje aí por volta das 14 horas, né, das 2h30 ali, a gente pôde observar os papéis aí da Casas Bahia caindo mais de 10%, né? E quando a gente vê o histórico aí de 6 meses, né, a queda ela já acumula aí uma alta na queda, né, de mais de 67%. Em um ano a gente está falando de 81,7% e em 2 anos 92% de desvalorização. É literalmente uma faca caindo. Eu vi muita gente pegando isso daí. Bom, o que a gente tem que considerar aqui? Primeira coisa, nós temos varejistas chinesas que estão roubando muito mercado das empresas aqui do Brasil, e você deve conhecer Shein, Shopee, e essas empresas têm uma eficiência, elas têm uma melhor operacional e elas estão atuando num segmento que, da princípio, a Casas Bahia ela não está atenta, que essa digitalização, o e-commerce vem crescendo bastante e essas varejistas chinesas já estão muito atentas nisso. Então isso é um ponto que coloca ela num cenário muito desafiador, tá? E eu quero que você faça um resumo de tudo que eu vou falar aqui para saber se faz sentido ou não investir nas ações de Via Varejo. Eu vou pedir para que você coloque a sua opinião aqui nos comentários. Deixa aqui nos comentários também se você tem ações de Casas Bahia, e vamos entender agora um pouco, falando um pouquinho mais assim da questão macroeconômica, né? Bom, pessoal, nós temos aí lá fora, né, principalmente falando do mercado norte-americano, uma alta de juros. Então lá eles estão com viés de alta de juros, lá a situação não está muito fácil e, diferentemente do Brasil, é uma coisa que eles não têm experiência em lidar aí com a inflação. Então a taxa de juros está subindo por lá, está sendo mantida, e isso rouba a liquidez dos mercados, principalmente dos mercados emergentes e principalmente ainda dos ativos de maior risco, do qual a Casas Bahia está inserida no meio. Então, quando a gente coloca o cenário da alta de juros lá, vocês sabem que os Estados Unidos ele é o maior governo, o maior país, né, economicamente falando assim, no que diz respeito à segurança para você alocar o seu capital. Mas eu não estou falando de pessoas que têm pouco dinheiro, estou falando de grandes instituições, de grandes fundos. Então, eles vão pegar esses bilhões que eles têm e mandar para lá, porque lá é seguro e está rendendo mais, tá? E não fiquem com a cabeça de que aqui está pagando 12,75 agora e lá está pagando 4, enfim, menos de 5, não sei exatamente como é que está lá agora, as perspectivas lá, mas isso lá é muito alto, tá? É um nível que eles nunca tiveram desde muito tempo. Então, isso é uma coisa que você tem que considerar. Mas o resumo da história, lá tá subindo, isso rouba a liquidez dos mercados e leva para lá, tá bom? E do qual o Brasil, ele tá bem aí na linha de frente dessa fuga de capital, tá? Por ser um país emergente com maiores riscos. Então, é uma coisa que você tem que considerar também. E aí a gente coloca, como eu falei, essas grandes empresas como Shopee, Shein, que estão roubando market share aqui do Brasil, né?
E fora que, falando de Casas Bahia especificamente, é uma empresa que eu vejo ela um pouco atrasada no quesito de digitalização, de tecnologia. Então a gente pôde observar, e lógico, a empresa fez um follow-on agora mal sucedido na visão de muitos analistas. Ela tinha perspectivas ali de ter uma capitalização nesse follow-on de aproximadamente 1 bilhão, foi bem abaixo disso. Então isso também é um ponto que leva o mercado a ser mais pessimista com essa ação, e isso você sabe que quando o mercado está pessimista, ela tende a afundar mesmo, tá? Então aqui a gente já falou de a questão macroeconômica, né? Os Estados Unidos estão subindo juros por lá, isso daí é uma coisa que pesa para os países emergentes, do qual o Brasil está no meio. Segundo, falamos de empresas com maiores riscos. Em um cenário mais desafiador, mesmo os ativos que os fundos aí desejam manter, vão ser priorizados aqueles que oferecem maior segurança. Empresas que têm maiores riscos, elas acabam ficando para o segundo plano, né? Isso é natural, isso é óbvio, todo mundo sabe. Porra, tá um cenário desafiador, um risco, uma preocupação maior, tira o capital dos ativos com maiores riscos. E ativos com maiores riscos, Casas Bahia está no meio, tá bom? Então nós falamos de questões macroeconômicas, os juros lá, falamos da questão de concorrência. Então a gente pôde observar aí um aumento muito grande de market share por parte das varejistas chinesas. E agora eu vou entrar em um outro ponto que também é extremamente interessante. A gente pode observar que a família brasileira, ela não está num nível, como é que eu posso dizer, muito satisfatório financeiramente, né? Muita gente aí está com dívidas, né? Então isso daí pesa também para as varejistas, né? O plano de reestruturação da Casas Bahia também tem que ser analisado com cuidado, tá bom? Então a gente tem aí fatores macroeconômicos, incluindo juros. Apesar dos juros aqui no Brasil tá caindo, ainda está num patamar elevado. A gente tem aí a questão das famílias, né, como eu falei. Então o brasileiro, ele não tá... A última coisa que hoje um brasileiro ele vai querer fazer é ir na Casas Bahia para comprar algum imóvel, algum móvel, né? Então assim, isso daí tudo é olhado pelo mercado, né, com um olhar mais pessimista. Então um movimento, né, de adaptação do setor varejista aí pós-pandemia vem acompanhado aí de mudanças aí no perfil também dos consumidores, né, e o aumento da concorrência, como eu falei. Então tudo é levado em consideração, né, assim como o próprio plano de reestruturação da empresa, como também a tentativa, né, a gente sabe que a Casas Bahia é uma empresa muito alavancada, né, então isso daí eles têm que ter essa prudência, né, ela vem tentando aí reduzir essa alavancagem, porém ela ainda precisa, na minha visão, né, agora deixando um pouquinho de lado esses pontos que eu falei, falando a questão da empresa em si, ela precisa entregar resultados mais concretos para que o mercado possa olhar com um olhar mais otimista, até por parte do próprio setor que ela está inserida. A gente sabe que não é um setor que carrega muita boa fama aqui no nosso Brasil, né? O próprio Barsi já falou isso. Então a gente pode observar algumas empresas como Mercado Livre, Shein, Shopee, mudando um pouco isso daí, né? Trabalhando muito com a questão de e-commerce, de afiliados, colocando aí em várias plataformas os seus produtos. Então, assim, isso eu acredito que é o que o mercado também espera da Via Varejo, essa modernização, né? Então, a empresa chegou aí, né, numa situação bem difícil, né? E, enfim, a gente pôde observar isso até no próprio follow-on, né? Eu falei um pouco mais do cenário da questão do follow-on. Eu vou deixar o vídeo aqui embaixo, vai ficar aqui no cardzinho também, onde eu falo mais a respeito do follow-on, né? A empresa ela veio tentar ali emitir novas ações, né? Fazer uma nova oferta pública de ações, mal sucedida, como eu falei nesse vídeo aqui. Eu recomendo muito que você assista. Mas dando só uma pequena abreviada aqui, né? Um pequeno resumo. A empresa ela tinha ali a cotação dela em torno de R$1,11. Ela fez a emissão aí de novas ações, né, esperando que o mercado pagasse ao que estava sendo negociado, porém a precificação dessas ações no follow-on saíram bem abaixo daquilo que a empresa estava projetando, né? Saiu em torno ali de 80 centavos. Então o mercado pesou muito em cima disso.
Então isso daí foi uma coisa que contribuiu mais ainda para o pessimismo do papel, né? Como é que a gente estava negociando aqui a empresa a R$1,10, R$1,11 e no follow-on, ou seja, vocês emitem novas ações e a precificação do follow-on só 80 centavos. Então no outro dia a empresa já abriu ali na casa de 80 centavos, ela já abriu ali, veio caindo, chegou a cair 30% em um único dia, né? E depois veio subindo ali e fechou a 18%. Porém, né, nos dias seguintes aí veio caindo mais ainda e hoje fechou novamente a 10%. E aí a pergunta que não quer calar é: será que vale a pena investir nesses papéis? Será que vale a pena comprar essas ações agora? Bom, tudo é uma questão de perfil, né? Mas eu acho que você deve, antes de... Seria muito fácil dizer para você assim, vale a pena, não vale, mas não é essa a resposta. A resposta é individual e cada um tem ali um feeling, né? Mas o que eu oriento você a fazer? Dê uma analisada no plano de reestruturação da empresa, em todos esses pontos que eu coloquei aqui. Então, analise a concorrência, vê a Shopee chegando aí, Shein, a própria Mercado Livre também, que está aqui perto da gente, América do Sul, vem roubando um espaço assim absurdo dessas varejistas, né? A própria Magazine Luiza também vem sendo bem penalizada por isso, apesar dela ter um ecossistema um pouco maior. A Magazine Luiza ela já está um pouco mais à frente em questões de digitalização, de modernização, né? Então eu vejo a atual Casas Bahia uma empresa mais velha nesse sentido, né? Mas isso são pontos que você tem que considerar. Analise direitinho o plano de reestruturação da empresa, né? Acho que é uma coisa agora que quem é investidor de via tem que ficar atento. Então entre lá no site de RI da empresa, procure entender o que é que está acontecendo, quais são a decisão por parte da diretoria da empresa, né? O que eles vêm fazendo, esse capital do follow-on, o que eles pretendem fazer de melhor ali para a empresa, né? Reduzir a alavancagem. A empresa hoje ela tem uma alavancagem bem alta, né? Ela não apresenta indicadores bons. Existem empresas do varejo mesmo aqui na Bolsa Brasileira que apresentam indicadores melhores do que a própria Casas Bahia. Isso daí acaba sendo prejudicial para ela também, porque, né, os investidores acabam não olhando muito para ela, olhando mais para outras, né? Eu particularmente vejo algumas varejistas hoje, né, do segmento em um cenário melhor, assim, questões de indicadores fundamentalistas, né, margens e tudo mais. A própria CIA, a gente pode ver que é uma empresa, apesar de estar dentro do varejo, é uma empresa que ela apresenta indicadores um pouquinho melhores, até a própria Arezzo também, né, assim como outras. Mas tudo que você tem que tirar aqui de resumo é isso: analise o cenário macroeconômico, veja o cenário macro para as Casas Bahia. Lembre-se que nós estamos tendo aumento de juros lá, então se os Estados Unidos aumentam os juros lá, dificulta para a gente baixar o nosso também, por mais que nós tenhamos essa perspectiva de queda, né? É uma coisa que você tem que ficar de olho, porque isso mexe com o mercado do mundo inteiro. Temos essa questão dos concorrentes, temos o perfil de consumidor aqui do nosso Brasil que não está bom, né? A gente está vendo aí muitas famílias aí com dívidas, né? Então assim, não está num cenário muito bom, numa economia muito aquecida para estimular o consumidor a comprar eletrodomésticos, a fazer compra. Então hoje a pessoa ela tá lutando ali para pagar as contas que são o principal, né? Acho que a última coisa que ela vai pensar é comprar algum eletrodoméstico, é comprar alguma coisa nesse sentido. Então analise esses pontos. Procure ficar mais atento ao que vem acontecendo dentro da empresa para saber se faz ou não sentido. Eu acredito que você investir meramente porque o preço está barato não faz sentido algum. Eu vi gente comprando quando estava em 80 centavos, 85 centavos, justamente com essa visão de que se subir R$1, se subir R$1,10 eu vendo. Agora ela caiu aí para 60 centavos. Esses mesmos investidores estão desesperados, então não compre ações somente porque elas estão custando alguns centavos, porque se elas estão custando centavos é porque está quebrando, a empresa está entrando num cenário desafiador mesmo, entendeu? E isso só vai te fazer perder dinheiro. Mas se você comprar às vezes uma ação que é cara, mas eu vou comprar menos ações, mas não é quantidade de ações que faz a diferença, é qualidade, né? Às vezes você vai comprar uma ação de alguns centavos, beleza, você vai comprar muitas ações, mas a qualidade é baixa e vai te resultar em uma queda de rentabilidade. Não adianta nada você ter 50 mil papéis, 100 mil papéis, se você está tendo uma rentabilidade negativa. É mais fácil você ter 2 ou 3 de uma ação que às vezes é cara, mas você ter uma rentabilidade positiva. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais desses cenários. Lembre-se, eu vou deixar um vídeo aqui onde eu falei mais sobre a questão do follow-on, né, que foi acho que um ponto de partida para essa desvalorização aí em sequência das ações da Casas Bahia, tá bom?
Não, clica aqui, assiste lá, vale muito a pena. Não deixe de conhecer também a plataforma da Apinvest, é uma streaming, uma Netflix de investimento. Lá a gente tem documentários, tem transmissões ao vivo, tem gamificação, que é um mecanismo que pode te gerar oportunidades junto a gente. Então é uma plataforma sensacional, tem aulas lá, transmissões ao vivo, documentários, e é vários assuntos, não é só renda fixa, renda variável, tem vários assuntos lá, economia, consórcios, você sair de dívida, investimentos em startups, planejamento financeiro, empreendedorismo. É uma streaming realmente muito completa. É só você clicar no link que vai estar aqui embaixo. Você pode marcar uma reunião com um de nossos especialistas através do botãozinho do WhatsApp para você entender melhor, ou você pode, fazer ali a aquisição diretamente. Você tem 7 dias para testar, vale muito a pena. O link vai estar aqui na descrição. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu quero saber também se você tem ações de Casas Bahia, atual Casas Bahia, antiga Via Varejo. Quero saber se você tem esses papéis, qual que é a sua visão, se você conhece alguém que está perdendo dinheiro com essa ação. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Muito obrigado, até o nosso próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever nesse canal.